Voltamos agora, depois do nosso pequeno intervalo, onde a gente teve toda uma mudança de trilha sonora aqui. Pazotão acertou e fez. E o que a gente acabou de ouvir aqui, Sanfi? Esse samba maravilhoso foi campeão de um concurso de sambas, de marcha de carnaval no Rio de Janeiro, em 1967. Não fosse por isso, talvez fosse um samba ainda circunscrito à nossa jurisdição aqui, a Pauliceia, que ainda curte a memória do João Rubinato, a Dona Irã Barbosa, esse compositor maravilhoso, né, que já nos deixou. Mas em função desse título no Carnaval do Rio de Janeiro, do ano 67, esse samba tornou-se mundial. Em Angola, eu fui a rodas de samba, toquei Trem das 11 e todas as pessoas de todas as faixas etárias acompanharam o coro. Passei o Réveillon também esse ano no Espírito Santo. E é impressionante como toda a galera do Rio, do Espírito Santo, dos mineiros, toda aquela Babilônia que se resume à distância turística de Coqueirá, onde eu estive, conheciam e cantavam na ponta da língua o Trem das 11. Essa versão especial é muito bonita. A Dona Irã está muito afinado e a linha de baixo do violão de 7 cordas também é de uma sensibilidade ímpar. Então, parabéns à mesa de som ali. Se tiver mais a Dona Irã pra colocar, será um prazer, porque vamos botar o vinho na conversa. Legal. Bom, então, já aproveitar, abrimos aqui o nosso Taná. Vamos fazer um brinde, né? Aqui. Obrigado pela sua presença. Valeu, Sanfi. Daqui a pouco o Pazotto aparece aqui já com a sua taça. Ele já tá fazendo ali para esperar que... Pode esperar que já ele aparece por aqui. Então... Bom... Eu nem esperei pela degustação tátil, sensorial, de sentir o buquê. Isso, não se preocupe. Isso daí a gente vai fazer um pouco mais adiante, mas até retomando um pouco do que a gente vem colocando cada vez mais e fazendo isso daqui. Só para você ter uma ideia, que a gente chama muito o pessoal de lá de fora para fazer, porque eles começaram a tomar vinho conosco. Então eles eram pessoas que eram do destilado e começaram a essa brincadeira, né? Vou chamar de experimentação, né? Experimentação, é uma brincadeira, prestar atenção no que eles estão tomando, tentar entender o que eles estão pensando, pegar na memória, pensar um pouco para trazer, e aí a gente já fala um pouquinho logo depois do próximo intervalo. A gente entra na parte do vinho nos detalhes um pouco maiores pra gente tocar. Bom, Sanf, queria agora entender um pouquinho. Falamos um pouco de Angola, talvez voltemos para esse assunto, mas seguindo um pouco adiante no que a gente tá. Como é que você acabou parando nas edições de livro, nessa questão de ilustrações? Como é que foi esse caminho aí? A faculdade tinha uma gráfica em offset ali, ó, aquela máquina bonita, rotativa, que cospe 1000 exemplares por minuto. E aí eu comecei a diagramar os periódicos da escola, da Federação dos Estudantes de Arquitetura, do Grêmio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e tal. Aí sou muito grato aí nessa caminhada. Fui fazer estágio na editora Manoli, do Tortino Manoli. Fazia livros científicos como ninguém lá na Bela Vista. Aí eu comecei a diagramar capas de livro para ele, fazer os catálogos da firma e tal. Logo em seguida, no ano de deixar a graduação, eu fiz um curso de jornalismo em revistas na editora Abril. Legal. Muito importante na minha formação. Conheci arquitetos jornalistas brilhantes. Tinham alguns arquitetos também com a mesma formação do que a minha, diagramando e tal. Aí cheguei a fazer a Super Interessante, fiz um pouquinho de pornografia, Playboy Online e tal. E montei meu próprio escritório, coincidentemente, na própria Bela Vista. Ali na rua São Vicente, junto à gloriosa e rebaixada Vai-Vai. Caiu, e né? ali era um epicentro ali da movimentação cultural, ali dos estudantes de arquitetura, da turma de outros estados que vinham me visitar. O estúdio, a turma chamava de camarote, porque você abria a janela e dava no espaço onde a bateria do mestre Tadeu ali fazia as suas lindas ensaios e apresentações e tal. Então foi essa caminhada até que
já tinha uma carteira de clientes bacana, diagramava pra internet também, que estava bem no começo. Quando surgiu o convite para ir para a África, e aí eu devolvi o imóvel alugado na Bela Vista e de mala e cuia fui para Luanda, Benguela, Lobito, Bié. Andei o sul, o centro de Angola todos e tal. E gostaria muito de voltar a Angola, mas antes de mais nada eu tô agilizando minha vida acadêmica e o mestrado, doutorado, para eventualmente dar aula para a juventude africana e tal. Então, meu passado, meu presente, meu futuro, eu abri todo ele aqui. Só aproveitando também, uma das coisas, e até para elucidar, acho, para as pessoas também, você voltou então, você foi para Angola, né? Na realidade não voltou, você foi para Angola um ano depois deles terem assinado o armistício. O fim da Guerra Civil entre o NITA e a MPLA. Agora, como era... Porque assim, eu sei dessa parte da reconstrução. Nesta época eu participei, eu trabalhava na Ericsson, e a gente participou onde eles implantaram, eles estavam fazendo toda a mudança dos... Tu tem cara de sueco mesmo, Carlão. Pois é. Essa mudança de toda a parte de telecomunicações e implementando... E eu lembro que o pessoal falava muito, assim, você tá em Luanda, beleza, você tá dentro da cidade, mas se você sai um pouquinho da cidade, você tinha uma quantidade de minas e pessoas explodindo lá, porque houve o armistício, mas ninguém tirou nada. O rastro ficou, o rastro ficou. Vamos falar um pouquinho essa questão, porque é muito importante o público nosso saber. Nossos irmãos angolanos tiveram muitos problemas mesmo. Assim, em Luanda, não houve, de fato, o confronto armado entre boers sul-africanos, do lado da UNITA, e a turma do MPLA, apoiado com logística russa e cubana. Essa guerra se deu no interior de Angola, tanto que se fala em Guerra do Mato. E eu, projetando um abatedouro na província do Bié, presenciei uma explosão de uma mina terrestre e tal. Ficamos muito apavorados, os arquitetos estavam comigo, e depois ficamos sabendo que era uma empresa francesa de desminagem que estava detectando as minas e estourando. Mas quando você está no mato, você vê aquele estudo, né? Aquela fumaça preta subindo, é desesperador. Em Luanda, não houve, assim, salvo um outro prédio onde se reuniam os cabeças de cada facção envolvida no conflito. Mas, assim, o problema é que essas populações do campo migraram para Luanda, posto que ninguém quer arriscar ficar num lugar onde há tiros de obuses, minas terrestres e tal. Então Luanda, que tinha 1 milhão de habitantes, era a pérola do Atlântico na década de 60 e 70, e de repente se viu com 4 milhões de pessoas fugindo das guerras no campo e tal, nos campos. Todos migrando pra lá. Rápido, né? Tipo, Luanda hoje é a cidade mais cara do mundo para se viver, porque não tem infraestrutura. Onde tem água encanada, caminhão-pipa, onde tem gerador, os imóveis são muito caros. E até onde eu estive lá, na década passada e tal, todos os insumos agrícolas eram vindos de fora. Então, uma refeição, um aluguel, um banho em Luanda é muito caro. E que pena que, assim, o Brasil incompetente para fazer as reformas de infraestrutura que Angola precisa. Agora, quem desembarca em Luanda, acho que está em Pequim, porque os chineses foram apetitosos em cima dos petróleos, dos diamantes, das madeiras, dos commodities de Angola, coisa que era para ser da engenharia brasileira ali, não é? Eu lembro, os primeiros voos que eu fiz para Luanda em 2003, só saía um voo do Brasil com destino a Luanda. Saía do Rio aos domingos. E 2/3 do voo era a turma da Queiroz Galvão, da Odebrecht, principalmente. Então, são países onde era para a engenharia brasileira se fazer presente, mas graças à inaptidão dos nossos governantes, incluindo Lula, Dilma e Bolsonaro, não há vácuo de poder, não há vácuo na luta geopolítica. Os chineses hoje invadiram Angola e fazem de lá como se fosse uma província chinesa. Essa que é a verdade, pelo que me conta, né? Desde 2009 eu não vou a Luanda. Você não vai pra lá. Mas eles simplesmente inauguraram um aeroporto novo, não é? E
E poderia me estender um pouquinho mais, falar assim, como eles também... Dá uma molhadinha no bico. Como assim, eles não só projetam infraestrutura rodoviária, aeroviária, instalações elétricas, eles desenham, eles financiam a construção até com mão de obra prisional de desertores do regime, eles pegam créditos, controlando toda a cadeia produtiva no âmbito da arquitetura e urbanismo. Então, não só o desenho ou a execução. O financiamento é feito através de bancos chineses. Não, a China entrou ali na África Central. Você vê eles muito presentes na Nigéria, e eles souberam, na realidade, entrar e trabalhar da forma como a África vinha trabalhando. Se a gente vai pensar em Nigéria funciona praticamente 100% através de propina, e ao que eu soube, ao que me veio de informação, sempre foi aquela coisa de você paga 40%, você ganha, mas 40% do que os caras faziam tinha que sair de propina para você bancar o governo. E os chineses estavam todos aptos a fazer isso daí. Eles não tinham toda a parte de compliance, não tinha todas aquelas as regras que o mundo globalizado vinha cada vez pedindo. Eles foram muito agressivos e acabaram trabalhando e acabam pegando essas oportunidades que, de início, como você falou, até eram nossas. Tava no colo, né? Brasil acorda. Temos aí em África, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, o enclave de Cabinda, que precisam. A gente ouvia muito em Luanda, para cada problema africano tem uma solução brasileira, né? Recentemente, Moçambique aí quis plantar algodão para exportar para a China, cujo frete Moçambique e China era 1/3 menor do que o nosso e tal. Então tá lá, tipo, cerrado africano, condições muito próximas do que a gente tem aqui no Centro-Oeste. E, cadê a Embrapa? Cadê o Ministério das Relações Exteriores, cada vez mais cego e turvo essas questões dos países em desenvolvimento? O senso comum que você ouve, né? Mas emprestou dinheiro para Cuba, emprestou dinheiro para Venezuela, não vai reaver esse dinheiro nunca mais. Ora, os países latinos e africanos são parceiros nossos, bem como o mundo árabe. Crescendo essas economias, cresce a gente junto também. Isso me parece tão óbvio, mas ninguém fala na imprensa. Deixa eu só colocar uma experiência, porque eu participei muito dessa parte. Toda a parte, a montagem da parte da reconstrução de telecomunicações foi feita da maneira mais limpa. Não houve nenhum tipo de compra ou absolutamente nada. E todo o trabalho que foi feito dentro de Angola foi feito com garantias de primeiro mundo. Ou seja, a Portugal Telecom era sócia da Angola Telecom, mas estava lá, vamos fazer, tem garantia de primeiro mundo, ou seja, no início as coisas não saíam dessa forma, estavam buscando outras formas e tentando trazer o que era na época de melhor para que fosse colocado lá, não questionando se a tecnologia chinesa ou não, o que vai fazer ou não lá dentro. Mas tem justamente essa parte, e de início, de princípio, não tinha toda essa questão justamente de você vai ter que pagar para entrar. Então, tudo foi feito da maneira mais correta e coerente, com todas as garantias, e foi tudo pago, tudo saiu da melhor maneira possível. Foi um projeto junto Ericsson e Banco do Brasil. O Banco do Brasil recebeu todo o dinheiro, Ericsson recebeu também o que precisava fazer para mandar toda a documentação para lá, e a coisa saiu. Ou seja, não necessariamente você precisa entrar nesta parte, mas se você conseguir fazer da maneira mais correta e mais lisa possível, mas dando essas garantias, sem dúvida nenhuma, eu acredito que a gente consiga ter algumas entradas e algumas possibilidades do que possa acontecer. Eu espero que a compliance aí das empresas chinesas
vá até o fim da linha de produção e tal, que derrubem aí os dirigentes mal intencionados, que possam levar o desenvolvimento pro povo da África. E realmente é um tema muito interessante. Assim, eu gostaria de marcar até com a Rádio Geek aqui, trazer alguns colegas angolanos aqui que falam até mais propriedade dessa questão africana, dessa questão do Brasil com os povos da África, que eu acho de suma importância. E tirando a Rádio Geek, ninguém fala nada. As pessoas aqui mal sabem que Angola fala português. Muitas delas não sabem. Outro dia, eu falando do pôr do sol em Luanda, me pergunta uma enfermeira: mas Angola tem mar? Gente, é necessária a nossa colaboração aí com o desenvolvimento dos povos lusófonos. E a literatura, que é a fronte que eu trabalho atualmente, visa essa integração entre os povos da lusofonia, porque os livros que eu publico, eu faço questão de manter a grafia do português brasileiro e mandá-los para África, porque realmente, quando eu cheguei lá em 2003, eu não vi uma banca de jornal. Hoje já tem alguns periódicos, já tem alguns editores, alguns autores sendo publicados no Brasil, nomeadamente o Pepe Tela, o Mia Couto, que é um moçambicano também, mas também escreve coisas que são muito comuns à nossa situação de somos lusófonos e estamos no terceiro mundo e queremos descobrir quem somos e queremos o desenvolvimento regional e global integrado para os nossos países. E eu estava pensando aqui, já foi metade do programa, que eu ia falar de literatura e mercado editorial com vocês. O Lisô puxou esse link de Angola. E você foi. E a gente foi, poxa. Vamos fazer o nosso intervalo. Temos mais uma música que o Pazotto trouxe aqui pra gente. Ele aproveita, vem aqui pegar o vinho dele para ele fazer o nosso momento do cobaia. E você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem.